Olá, boas-vindas ao nosso guia explicativo de hoje. A gente vai desmistificar a famosa função do primeiro grau. É hora de tirar aquela matemática abstrata, sabe, aquela do quadro negro, e transformar isso numa coisa supervisual, prática e conectada com a nossa realidade. E para a nossa jornada de hoje, o roteiro está bem direto. A gente começa entendendo a máquina de resultados, passa pelo código da função, vê por que o gráfico é uma reta, aprende a hackear as palavras-chave das provas e, para fechar com chave de ouro, o ponto de equilíbrio. Vamos lá? Bom, entrando na nossa primeira parte, a máquina de resultados e essa ideia fundamental de input e output. Para tirar isso do papel e trazer para o mundo físico, imagina a seguinte situação. Quanto custa uma corrida de táxi? O preço final não surge do nada, né? Ele depende inteiramente do percurso. Ou seja, o valor final está literalmente em função da distância que vai ser percorrida. E se a gente olhar de perto, o valor dessa corrida se divide em duas partes básicas. A primeira é a taxa fixa, que é aquela bandeirada inicial só por abrir a porta e entrar no carro, não importa para onde a gente vai. E a segunda é a taxa variável, que é exatamente o custo adicionado a cada novo quilômetro rodado. Olha só como essa tabela ilustra perfeitamente o conceito de uma máquina. A distância é a nossa entrada, o nosso input. Se a viagem for de 0 km, a saída, o output, é só aquela taxa fixa. Agora, adicionando quilômetros, a máquina pega essa entrada, multiplica pela taxa variável, soma com o valor fixo lá do início e pronto. A gente tem um preço final totalmente previsível. Certo? Com isso em mente, a gente entra na segunda parte e vê como as coisas se conectam. O código da função. Vamos destrinchar essa fórmula matemática de uma vez por todas. Primeiro, a gente tem o coeficiente angular, representado pela letra A. Essa é a nossa taxa de variação. Pensando no exemplo do táxi, é aquele custo por quilômetro. O A é literalmente o motor da função. É ele quem dita o quão rápido a coisa toda cresce a cada passo. Por outro lado, a gente tem o coeficiente linear, a letra B. Esse é o termo independente. O detalhe aqui é que o B não é afetado pelo input. No táxi, é a tarifa base. É a verdadeira linha de partida intocável da nossa máquina matemática. Então, o grande lance é o seguinte. Quando a gente une essas peças, formamos o verdadeiro DNA da máquina, a equação y igual a x mais b. O x entra, o a multiplica essa entrada, o b garante a base inicial fixa e o y nos entrega o resultado final. É uma lógica universal e super elegante. E isso nos leva à nossa parte 3. O gráfico é uma reta. É aqui que a gente pega essa fórmula toda e mapeia de um jeito visual. Tem 3 regrinhas visuais que guiam tudo isso e eliminam qualquer achismo. Primeira, o desenho vai ser sempre uma reta contínua. Segunda, o ponto exato onde essa reta corta o eixo vertical, o eixo y, é o nosso famoso coeficiente b. E terceira, o lugar onde a reta cruza o eixo horizontal, x, é o que chamamos de zero da função. E aqui vai uma sacada genial para deduzir equações rapidinhos, só batendo o olho no gráfico. A gente localiza o eixo y para achar o b e o eixo x para achar o zero da função. Daí, para calcular o coeficiente a gente simplesmente divide o valor negativo de b por essa interseção em x. É um atalho fantástico para não perder tempo. Mudando um pouquinho de foco, vamos para a parte 4, decifrando palavras-chave de provas. Como traduzir aqueles textos gigantescos dos exames em linguagem matemática pura? O que é realmente interessante nesse slide é que essas expressões atuam como códigos secretos. Termos precisos como taxa de variação constante, crescimento linear, valor fixo ou incremento constante são verdadeiros gatilhos verbais. Quando eles aparecem, eles estão provando que aquele problema enorme é, no fundo, apenas uma função do primeiro grau disfarçada. E a tática infalível para atacar esses problemas é super estruturada. 1. Encontre no texto o valor inicial fixo, o nosso b. 2. Determine a taxa de variação constante, o a. 3. Junte essas duas peças e monte a máquina universal, y igual a ax mais b. Simples assim. Para ver isso na prática, imagina aquele clássico e longo problema do Enem sobre a evaporação de 2 líquidos. Colocando tudo numa tabela, a mente fica limpa. O líquido 1 tem um volume inicial de 200 ml, que é o nosso B, e evapora a 5,5 de mililitro por dia, sendo essa queda o A. Já o líquido 2 começa em 180 ml e evapora 15 oitavos por dia. São literalmente 2 máquinas prontas para interagir. E o truque mágico aqui? Igualar a função do líquido 1 à função do líquido 2.
Quando a gente faz isso e isola a variável tempo, a resposta aparece de um jeito perfeito. Serão necessários exatos 32 dias para os níveis dos dois líquidos se igualarem. Em outro cenário super comum com tabelas, o crescimento de uma população de médicos com o passar dos anos. Se o problema diz que o crescimento é linear, o processo é super direto. Uma variação positiva de 50 médicos no intervalo de 10 anos escancara para a gente um aumento rítmico de 5 doutores a cada ano. E adivinha? Esse 5 é exatamente a nossa taxa de variação, o coeficiente A. Com a nossa equação montada, a gente ganha o poder de viajar no tempo. Para estimar o número de médicos lá no ano de 2040, é só introduzir esse salto temporal dentro da nossa máquina. O cálculo entrega com precisão absoluta a presença de 437 profissionais projetados para o futuro, sem complicação. E para fechar o nosso guia com bastante energia, vamos para a parte 5, o ponto de equilíbrio, analisando as forças de oferta e demanda. Todo mercado é essa dinâmica fascinante entre a oferta, quem produz, e a demanda, quem consome. E o mais legal é que essa batalha de forças pode ser traduzida pura e simplesmente em duas equações lineares operando ao mesmo tempo. E a estabilidade de tudo isso acontece no ponto de equilíbrio. Visualmente, é aquele cruzamento das duas retas no gráfico. É o momento exato em que a máquina da oferta entrega a mesma quantidade que a máquina da demanda está exigindo. Uma harmonia matemática perfeita. Aplicando o método que a gente já aprendeu, nós igualamos as duas funções lineares. Isolando a variável preço, a matemática nos prova que o mercado flui com perfeição no valor 11. Nesse custo estipulado, os estoques esvaziam sem sobras e toda a demanda é atendida. A matemática real operando no mundo real. Chegando ao fim dessa nossa análise, a grande lição que fica reverbera muito além da sala de aula. Como o domínio de uma maquininha matemática tão simples pode transformar completamente a nossa capacidade de decifrar problemas complexos do mundo real? É algo para se pensar na próxima vez que bater o olho num gráfico ou numa prova. A nossa investigação por hoje fica por aqui. Um grande abraço para todo mundo e até o nosso próximo guia explicativo.